Eu não pretendia fazer esse vídeo, mas já que tem tanta gente curiosa perguntando, eu vou falar então o motivo de eu ter vendido o Tesla. Para quem tá um pouco perdido aí, durante o mês de abril de 2020, quando eu tava começando esse VEDA, a primeira vez que eu fiz pra valer esse projeto, tinha feito outros anos já, muito na brincadeira, mas 2020 foi o ano que eu realmente fiz o VEDA, ou seja, vídeo todos os dias do mês de abril. Durante esse período, eu também fiz uma loucura, uma das maiores que eu fiz na minha vida, que foi importar um carro dos Estados Unidos de forma independente. Tive ajuda e tal, mas eu mesmo importei o carro e foi um Tesla Model 3 Performance. Um Tesla branco, lindo, maravilhoso, que eu não tenho mais. E eu quero contar pra vocês, então, o motivo. Eu não ia falar sobre isso no VEDA, mas eu cheguei à conclusão de que vocês fizeram parte disso. Esse público que tá aqui há tanto tempo nesse canal, que acompanhou aquele primeiro VEDA, que foi tão marcante por conta ali do início da pandemia, etc. Vocês acompanharam isso acontecendo na minha vida. Então eu acho mais do que justo, depois de ter refletido, contar direito pra vocês. Muita gente tem perguntado sobre isso, porque eu andei participando de alguns mesa-casts, né, aqueles podcasts, em especial um do Rafinha Bastos, onde eu comento que eu vendi o Tesla, que eu não estou mais com ele. Então eu vou explicar para vocês por quê. E bom, quando eu fiz a importação do Tesla, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha uma apreensão muito grande, primeiro, sobre o processo de fazer essa importação, né? Sempre tive a visão de que era muito difícil fazer a importação de um carro e descobri que se você tiver a ajuda da pessoa certa, e aqui eu vou deixar um abraço para o Daniel, da DPR, um cara fantástico que me ajudou com tudo, e também um agradecimento muito especial para o Breno Masi, o meu tutor de questões aí com o Tesla, que me ajudou muito. Eu não teria trazido esse carro se não fosse o Breno. Inclusive foi com ele que eu comecei os primeiros papos, mandei uma DM pra ele no Instagram, falando: e esse carro aí, sempre tive vontade, aluguei nos Estados Unidos e tal, como é que é pra trazer? E aí ele foi super gente boa, me incentivou muito a trazer o carro, me deu exemplos, me tranquilizou, e foi por isso que eu acabei trazendo o Tesla pra cá. E bom, eu tinha muitas apreensões também a respeito de como eu ia carregar esse carro, eu não ia ter como carregar num primeiro momento aqui no apartamento onde eu morava, e isso acabou se concretizando, eu não pude carregar aqui, então eu tinha muita apreensão quanto a isso, né? Eu pego estrada com o carro, então eu não sabia se eu ia conseguir fazer as viagens que eu faço pro interior. Eu queria já, num primeiro momento, descartar essas como hipóteses de ter feito eu vender o carro, porque não foi por conta disso. A minha experiência com o Tesla aqui no Brasil, nesse sentido, foi muito positiva. Mesmo que o carro elétrico exija que você tenha cuidados especiais com ele. Muita coisa é bobagem. Quando as pessoas comparam, por exemplo, quando for fazer uma viagem muito longa, você vai ter que parar no meio do caminho para carregar, né? Isso é uma bobagem, porque se você for considerar a quantidade de vezes que uma pessoa comum, né, não uma pessoa que trabalha viajando, mas uma pessoa comum, faz essas viagens de longa distância, e você for comparar com a praticidade do carro elétrico de carregar em casa e não ter que ir no posto, você vai ver que assim, todas as vezes que você não vai no posto, que você não tem que ir lá, não tem que parar no meio da cidade ali, pegar fila no posto para abastecer, e você for comparar isso com a única vez que você for fazer uma viagem de mais de 500 quilômetros ali no seu ano. Tem gente que não faz uma viagem de mais de 500 km nunca, né? Vai ter o carro, vai vender o carro e nunca vai fazer uma viagem dessa. Então, a comodidade que o carro elétrico traz, e aí você coloca isso também, tempo de deixar o carro na manutenção, porque o carro elétrico tem um motor selado, você não precisa fazer aquelas manutenções na concessionária, então você vai muito menos à concessionária, você pode descontar desse único inconveniente que você vai ter quando você fizer uma viagem de longuíssima distância. Então essas são balelas, mas sim, quem tem um carro elétrico tem que ter certas preocupações, você tem que ter preocupação de onde você vai conseguir carregar. No meu caso, eu carregava na empresa, aqui pertinho de casa, eu coloquei um carregador lá, porque eu não consegui colocar aqui no meu condomínio, né, no meu prédio. Então eu tinha que, uma vez a cada 2 semanas, parar lá por algumas horas, deixar o carro lá algumas horas pra carregar, o que acabava coincidindo com eu ter que ir pra empresa mesmo, né, porque eu frequento lá. Então aí, quando eu tava lá, eu espetava o carro lá uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, e o carro atingia ali os 400 e tantos quilômetros de autonomia. E aí eu rodava durante 2 semanas aqui pela cidade, tranquilamente. Esse é um primeiro ponto que você tem que se atentar. E um segundo ponto é que sim, quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, de 250 quilômetros, quando você chegar nesse seu destino, é bom que você tenha um lugar para carregar. E aí, lá no grupo da Tesla, eu tive um super apoio da galera que tem esses carros aqui no Brasil. Um dos membros lá, que é o Manuel, um abraço para ele também, ele desenvolveu um kit para brasileiros, onde a gente conseguia carregar o carro em qualquer tipo de tomada. Você adaptava lá, trocava o tipo de plug ali do carregador portátil e você conseguia carregar em qualquer lugar. Então, na hora que você vai frequentar um hotel ou você vai alugar um Airbnb, alguma coisa assim, na casa de um parente,
parente, você pergunta, pô, tem uma tomada perto da garagem? E esse kit dele tinha uma extensão imensa, acho que era 20 metros, alguma coisa assim, bem grande mesmo. Então mesmo que não tivesse perto da garagem, você poderia passar a extensão ali, ligar e carregar. Então você tem que se preocupar com essa infraestrutura, pode ser qualquer tomada, mas obviamente tomada 110 de 12 amperes, que é aquela mais comum, vai carregar muito devagar, né? Você vai ganhar pouca carga. Você vai dormir ali com o carro carregando e vai ganhar talvez 100 km, alguma coisa assim. Agora, se você tiver uma tomada 220, principalmente se for 20 amperes, aí já é muito bom, né? Você dorme e o carro acorda ali com a autonomia total. Então eu consegui me virar muito bem. Eu fiz vídeo aqui nesse canal de uma viagem que eu fiz para um chalé e filmei tudo. Vocês veem lá que eu coloco o carro para carregar. Então eu não passei por nenhuma situação onde eu fui para um lugar e fiquei sem bateria. Mas é uma coisa que você que vai ter um carro elétrico precisa se preocupar. Outra coisa que levanta a suspeita da galera é eu ter, sei lá, batido o carro ou ter tido algum problema mecânico com o carro, né? A Tesla não está no Brasil, então se você tem algum problema mecânico mais grave, é mais complicado de arrumar, você vai ter que arrumar isso de forma independente ou até muitas vezes mandar o carro para outro país para arrumar. E não foi isso que aconteceu também. Eu tive uma experiência muito tranquila nesse sentido. Nada no carro quebrou, eu não tive nenhum problema mecânico, o carro tava excelente, excepcional assim de mecânica, não me deu nenhuma dor de cabeça nesse sentido. E inclusive, conversando com outros donos aqui do Brasil, pouquíssimas pessoas tiveram problemas e os problemas que elas tiveram ou foram problemas muito pequenos ou foram problemas envolvendo mau uso. A pessoa fez alguma coisa pro carro dar problema. O Tesla se provou um carro muito resistente aqui com a nossa amostragem do grupo, poucas pessoas tiveram problemas sérios com o Tesla, né? E uma outra coisa também que eu recebi muitas mensagens era que eu não tinha, no fim, gostado do carro de forma geral. E isso não poderia estar mais errado, galera. Eu sinto uma falta tremenda desse carro. É impressionante como eu me acostumei com o uso. E aqui eu quero fazer só um parênteses, que principalmente aqui no Brasil, carro tem essa conotação muito assim de ostentação. E eu sou uma pessoa fissurada por tecnologia e por mecânica. Vocês veem, né? Eu vou os drones, eu monto os drones, soldo os motores, sempre fui micreiro de formatar computador desde bem novinho. E por isso eu sempre amei carros. Eu gosto muito de carros, assisto canais de carros, consumo conteúdo sobre carro, mas nunca com esse tom de ostentação. Eu resolvi compartilhar isso aqui no canal, inclusive, porque eu sei que poucas pessoas têm acesso a um conteúdo e têm dúvidas de se esse carro funciona aqui no Brasil, se ele dirige sozinho aqui no Brasil. Como é que é ter o carro elétrico? Então a minha decisão de compartilhar com vocês isso veio muito desse fator, que vai ser um conteúdo interessante para quem tem essa mesma paixão que eu e esses mesmos interesses. Nunca num sentido de ostentar, falar, eu tenho um carro, olha só, o carro que eu tenho. Nunca foi esse o meu objetivo. E eu tô falando tudo isso para dizer que a minha experiência com Tesla foi incrível nesse sentido do uso. O carro, gente, é uma experiência. Primeiro porque a questão da direção autônoma funciona super bem aqui no Brasil. Eu ia trabalhar, por exemplo, no trânsito, e isso do carro ficar dirigindo sozinho é muito bom. Era muito gostoso fazer esse trajeto em comparação com agora, que eu não tenho mais um carro autônomo, né? Eu chegava muito mais tranquilo pra trabalhar, pra fazer as minhas coisas, porque eu não precisava enfrentar aquele trânsito estressante de São Paulo. Então fazia muita diferença na minha vida ter o Tesla pra poder dirigir nesses momentos, né? E na estrada eu podia dirigir eu mesmo e era uma experiência incrível, né? O carro tem aquela aceleração extraordinária, então toda vez que tinha amigos junto, era um evento, você poder mostrar aquela aceleração que muita gente nunca nem experimentou na vida, né? Uma coisa assim de super carro. Num carro que é um sedã comum, assim, né? Um carro que não dá essa pinta de ser tão rápido. Então era muito legal, parentes, amigos, todo mundo se divertia muito com o carro. A questão da comodidade, né? Você ter ali na tela do carro várias coisas que são úteis demais. Então quando você tá parado esperando alguma coisa, um compromisso e tal, você tem ali Netflix, YouTube pra assistir, Twitch. Quantas vezes que eu não estava esperando a Erika, ou estava parado, né, por algum motivo, esperando algum horário de um compromisso, e eu fiquei lá assistindo live do Gaules, assistindo CS, vendo vídeos, né? Muitas vezes. E eu sinto muita falta disso. E coisas pequenas que você só percebe depois, assim, sabe? Como, por exemplo, quando você vai passar num lugar muito estreito, o carro lembrar que aquele lugar é estreito, que você já recolheu os retrovisores naquele lugar e recolher de novo. Ele fazia isso aqui na minha garagem, fazia isso aqui na vaga lá da empresa quando eu ia entrar. E não tem mais isso, né? Era uma comodidade que eu só percebi quando eu perdi. Outra coisa que era muito legal era quando você estava estacionado num lugar quente, né? E você ia sair, você pelo celular, o carro já sabia que você ia sair, ligava o sistema do ar-condicionado pra você chegar lá, a coisa tá tranquila, o volante não estar pegando fogo. É um carro que eu gostava muito, todo mundo, os meus amigos gostavam muito, a Erika gostava muito, os meus parentes. Era maravilhoso fazer essas viagens mais longas com ele, porque ele tinha aquele teto de vidro incrível. Eu sou muito fã, não poderia ser um ex-dono mais satisfeito
muito do que eu fui. Então, por que eu me desfiz desse carro? Vamos aí ao motivo real. O Tesla foi, acima de tudo pra mim, uma oportunidade extraordinária. Eu conheci pessoas fantásticas por causa desse carro, por causa do interesse das pessoas nesse carro. Já citei aqui o Daniel, o Breno, a galera do grupo lá do Tesla que me recebeu super bem e tem várias pessoas muito legais. E aí todos os conteúdos que eu produzi por causa desse carro, entrevistas para veículos incríveis, né, que eu gosto muito. Os vídeos que eu fiz lá no Acelerados foram muito legais com o Rubinho. Foi uma experiência muito legal, já participei algumas vezes lá do canal deles, né? Mas participar com o Tesla, pegar meu carro e levar lá pra pista, foi muito, muito, muito legal. E a resposta de vocês aqui no YouTube foi uma coisa inacreditável, né? Os vídeos deram milhões de visualizações. O meu vídeo lá no meu canal principal, vou deixar eles aqui na descrição pra quem não assistiu. Eu fiz tipo um documentário mesmo, mostrando toda a experiência de importar o carro. E eu recebi enxurradas de elogios, então criativamente foi uma coisa muito interessante pra mim também produzir esses conteúdos. E os vídeos foram muito bem aqui na plataforma. Então esses contatos, essas oportunidades que o carro me trouxe foram bônus, né, que eu recebi. E no final de tudo teve um bônus máximo, que foi o porquê eu me desfiz do carro. Pra quem acompanhou aí os Vedas dos anos anteriores, sabe que esse lugar aqui, esse apartamento, eu e a Erika alugávamos aqui, né, esse apartamento. E acontece que o dono do apartamento ficou apaixonado pelo carro, viu os vídeos, ele era muito nosso amigo, né, desde que a gente alugou aqui, conhecia meu trabalho. E eis que um dia ele entra em contato comigo com o interesse de comprar um carro igual. E aí eu até procurei no grupo gente que estivesse vendendo o carro, não achei ninguém. E aí eis que ele vira pra mim e fala: troca comigo no apartamento. Inacreditável, né, gente? A gente ama esse apartamento, a gente viveu os melhores momentos da nossa vida enquanto casal, a gente viveu aqui, a gente tem um carinho absurdo que só cresceu, né? Muito por causa desses vídeos e muito por conta também da pandemia, que a gente foi obrigado a passar muito tempo aqui. E a gente se redescobriu enquanto casal, enquanto parceiros, a gente fortaleceu os nossos laços e de alguma forma esse apartamento estava envolvido nisso. Um bairro que basicamente foi a minha experiência em São Paulo, desde que eu moro aqui em São Paulo, eu estive aqui por essas ruas, etc. Então tudo isso combinou pra gente ficar interessado em fazer esse negócio, né? Ele já tinha me oferecido outras vezes da gente comprar o apartamento e eu não tinha tanto interesse de comprar o apartamento porque não era um bom negócio pra mim na época, né? Eu tinha outras coisas, outras prioridades. Até financeiramente falando, porque eu faço investimentos, né? Eu gosto de cuidar do meu dinheirinho ali e tal. Aprendi muito sobre isso, inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre isso também. Foi muito importante pra mim. Então, como eu faço esses investimentos, comprar um imóvel não era uma prioridade pra mim. Não vou dar detalhes, mas ele fez uma oferta muito boa envolvendo o carro. E aí eu pensei muito, falei com meu pai, meditei aqui com os meus botões e cheguei à conclusão de que isso seria uma finalização, um laço nessa história muito especial, porque depois de ter vivido tudo isso que foi incrível, mostrado pra vocês toda essa experiência, ter colhido frutos maravilhosos com tudo isso, eu ainda ia terminar concretizando outro sonho, que é ter um apartamento com a Erika, ter esse apartamento ser nosso. Eu aceitei e foi dessa forma que eu me desfiz do carro, com uma certa resistência, porque não mudou algo muito concreto na minha vida, né? Eu brinco que eu simplesmente moro no mesmo lugar, mas agora não tenho o carro que eu amava. Mas tudo bem, não tem problema, é só um carro e foi bom sim, foi ótimo na verdade. E eu tô compartilhando aqui com vocês, porque isso me deixa alegre também, vocês saberem que deu tudo certo e o apoio de vocês durante todo esse processo foi fundamental. E eu queria encerrar falando uma coisa que o Breno, esse meu amigo que me incentivou até o Tesla, me falou. E aí agora eu tô usando isso de paralelo para fazer um exemplo com coisas da nossa vida, independente da sua idade, da tua condição financeira, da onde você mora, independente de tudo isso, né? Esses riscos que a gente assume de se expor a coisas novas, é óbvio, né? O nome já diz, tem um risco ali de você, às vezes, perder dinheiro, às vezes você ter um resultado que não é o que você imaginava, mas você também se abre para tantas possibilidades, né? E a vida, gente, é justamente isso. É a gente sair dessa zona de conforto e fazer uma coisa que às vezes a gente tenha medo, a gente tenha receio, mudar de profissão, mudar de emprego, fazer uma viagem sozinho que você tem medo de pegar avião, tem medo de decidir as coisas, dar esse passo, se colocar numa posição de risco, até com coisas bobas, como por exemplo comprar um carro, né, ou comprar um bem material, um videogame, comprar um computador, sei lá, comprar o seu primeiro produto de uma marca que você gosta, ler um livro, ler um autor difícil, qualquer uma dessas coisas na vida te expõe a possibilidades infinitas. E aí, se você for inteligente, conseguir aproveitar essas possibilidades que surgem, você pode ter coisas muito positivas aí adicionadas à tua vida. E foi o que aconteceu comigo aí no exemplo do carro, e foi o que aconteceu comigo na minha jornada profissional durante toda a minha vida. Eu sou um cara que assumo muitos riscos, tomo decisões assim muitas vezes desconfortáveis, mas eu, conforme fui aprendendo a fazer isso, vou ficando cada vez mais confortável de tomar essas decisões desconfortáveis que me levam para novos lugares. E eu sei que é uma coisa
até meio fútil falar sobre isso aqui num vídeo sobre carro, mas é um exemplo que aconteceu na minha vida e eu decidi terminar o vídeo falando sobre isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã provavelmente a gente se vê. Beijo no coração de vocês.